Agora 3 horas e 10 minutos, de volta com o Estúdio CBN para falar, sabe do que, Guarizo? De contratos de namoro. Essa é novidade, viu? É relativamente novo, aliás, uma modalidade aí de contratos de namoro que podem afastar o reconhecimento de uma união estável entre o casal. É inclusive um contrato aí que passou a ser utilizado com cada vez mais frequência durante a pandemia, segundo o Colégio Notarial do Brasil. Sobre isso, a gente conversa agora com a Patrícia Vale Razucchi, ela que é advogada e é especialista também em direito de família e sucessões, para explicar melhor aí essa história para a gente. Tudo bem, Patrícia? Boa tarde, bem-vinda ao Estúdio CBN. Tudo bem, boa tarde. Agradeço aí pelo convite para esclarecer essas dúvidas para vocês hoje. Bom, Patrícia, como que a gente pode explicar essa questão do contrato de namoro, né? A gente sabe que toda relação tem um contrato ali, não oficial. Namoro era verbal o contrato, né? Exato, mas agora esse contrato pode ser legalizado e para quê, Patrícia? Explica pra gente. A preocupação com o contrato de namoro, ela começou a aparecer para nós advogados da área de família, principalmente depois da pandemia. A criação desse tipo de contrato já existia antes, mas ela foi um pouco impulsionada assim pela pandemia, porque as relações começaram a receber um certo um avanço na liberdade e na qualificação dessa relação em termos sociais, em termos de coabitação, termos financeiros, mas que ainda não tinha entre aquelas duas pessoas a intenção final, que era a de constituição de família. Aquilo é um namoro, apesar de eu desfrutar dentro desse namoro de muitas das características que são trazidas por um casamento ou por uma união estável. Mas eu não quero ainda ter essa família, né? Essa preocupação era trazida para nós. O que eu faço? Né? Então, foi daí que, a partir dessa preocupação, que se pensou nessa solução do contrato de namoro, que pelo direito civil ele se enquadra nos contratos atípicos, não estão previstos especificamente na legislação, mas que podem ser tratados ali com autonomia da vontade das duas partes contratantes, desde que elas sejam maiores e capazes, é claro. Bota atípico nisso, né, Patrícia? E agora eu vou citar exemplos, né? Porque a gente sabe de casais que moram juntos. É claro que a gente está falando de um contrato para mostrar que eles não querem constituir família. Mas, por exemplo, né? Se eles dividem um aluguel, se eles entraram juntos no financiamento de um veículo, é para isso também que tem esse contrato? Também. Mas o que é importante se atentar nessa situação é que não adianta também você partir para o contrato de namoro como uma solução para evitar certos deveres que advêm de uma união estável, né? Para você tentar maquiar uma união estável que, na realidade, ela existe, tá? A realidade, ela sempre vai prevalecer. Então, se a outra parte concorda em assinar aquele contrato de namoro, mas depois ela consegue comprovar no judiciário que, na realidade, o que existia de fato era uma união estável, aí complica um pouco a situação. Tá? Então, o que a gente tem que se atentar? Realmente com as características daquela relação. Tá? Eu estou realmente vivendo um namoro e eu quero só evitar ser surpreendido depois com um pedido relacionado a uma união estável, eu quero tentar evitar que essa pessoa me peça alimentos, eu quero tentar evitar que essa pessoa seja minha herdeira, porque ela não é minha companheira, ela não é minha esposa, ela não é meu marido, a preocupação é legítima. Agora, Patrícia, e no caso daqueles casais que namoram, não são casados, mas têm filhos juntos? Esse contrato pode ser aplicado também ou isso cai por terra? Como que funciona? Cai por terra, porque daí eu já tenho a principal distinção entre os dois institutos, né, o namoro e a união estável, caracterizada, que é a intenção de constituir família, a unidade familiar. São vários meandros nesse contrato. Durante o fim de semana, a gente exibiu aqui na Rede CBN uma reportagem que falava
muito do exemplo do jogador Endrick, né? Que agora está completando 18 anos, jogador da seleção, está se mudando para ir jogar na Espanha. E o contrato de namoro dele tinha, por exemplo, uma obrigação de se dizer eu te amo. E isso judicialmente faz alguma diferença, doutora Patrícia? Não, judicialmente não faz diferença nenhuma. Eu acho que ele teria, no judiciário, pouco resultado relacionado a essa cláusula, caso essa namorada não diga eu te amo. Seria uma cláusula que facilmente seria dada certa vista grossa, para dizer, né, de uma forma mais simples. Agora, doutora, aqueles casais, por exemplo, que fazem esse contrato de namoro, prevendo que não vão, né, constituir família, se mudarem de ideia no futuro, tudo bem também, né? Tudo bem, a qualquer momento você pode alterar, encerrar esse contrato, Sim. dizendo, olha, decidimos nos casar, decidimos evoluir essa relação para uma união estável, e aí você parte para uma segunda etapa da formalização desse planejamento afetivo que você está fazendo na sua vida, né? Faz um novo instrumento ou faz um casamento por si só, no registro civil, que também sempre esteve aí, pode ser utilizado. A rescisão desse contrato é fácil, então, não precisa ter muito prazo. Não, é bem tranquilo. Inclusive, no próprio contrato, você pode adicionar uma cláusula de término do relacionamento ou de transferência para uma união estável ou casamento. Agora, doutora, para efeitos jurídicos, né? A gente tem até um exemplo aqui de 2020, quando o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, já negou a existência de uma união estável de um casal que já tinha feito esse contrato aí de namoro anteriormente, né? Uma decisão de 2020. Quer dizer, não é uma modalidade tão nova assim, mas que pouca gente faz. Então, para que casos, né, a gente pode aplicar esse contrato de namoro? Quem pode e deve fazer se sentir vontade? Eu vou dar um exemplo muito clássico da procura que nós temos como advogados, que é uma preocupação muito legítima. Vamos supor um casal que já tenha ficado, vamos supor assim, 2 viúvos, ou 2 pessoas que já se separaram, né? E numa fase de vida mais madura resolvem ter aí um relacionamento que tem todas essas características que eu mencionei no início. Eles convivem juntos, eles viajam, eles têm uma vida social ativa juntos, mas eles não querem constituir unidade familiar. Eles não querem gerar efeitos financeiros na vida deles, eles já alcançaram tudo isso com parceiros anteriores, eles possuem filhos de outras relações. Entende a diferença? Então, é um caso claríssimo de que a gente recomenda a realização desse contrato, sim, caso as 2 partes estejam de acordo, é claro. Seria o contrário, por exemplo, da unificação de bens, da comunhão de bens, né? Seria que, olha, você só namora, mas um não tem direito aos bens do outro. É mais ou menos isso? É você preservar a autonomia da vontade daquelas 2 pessoas. Olha, eu já construí tudo que eu queria construir, eu tenho meus herdeiros, você tem os seus. Podemos desfrutar da vida juntos sem ter essa preocupação? Mesmo que essas 2 pessoas morem juntos, doutora? Isso Mesmo também que elas vale? morem juntas. Sim, a coabitação, principalmente depois da pandemia, ela é muito comum em casais que não desejam essa constituição familiar. Eles gostam da companhia um do outro, querem desfrutar dessa situação, mas não querem seguir com a constituição de unidade familiar. Isso também tem muito a ver por questões, às vezes, de herança, né? Mais ou menos em cima do que a Tayla perguntou, se já tem filhos, né? Algo nesse tipo, né? Os principais efeitos de uma união estável é a condição, você leva o seu companheiro à condição de herdeiro, né? Ou meeiro do seu patrimônio, aí a gente já entraria em direito das sucessões, tem uma série de detalhes, mas é basicamente isso. E o pedido de alimentos, né? Você passa a ser vulnerável a essa situação. Agora, doutora, você citou que existe até uma cláusula de término, né? Usando como exemplo aí um assunto que o Guarizo trouxe do jogador Endrick, né? No caso dele, o contrato de namoro prevê coisas como, por exemplo, não podem discutir em público, não podem dormir ou sair brigados, enfim, e também prevê a exclusividade. Então, em casos de traição... Não, mas por antes exemplo, da traição também, essa é ótima. Proibição e mudanças drásticas de humor.
Segue, Tayla. Pois é, enfim, cada um vai elaborar o contrato aí do seu jeito, né, doutora? Mas, por exemplo, Sim. alguém que prevê nesse contrato a fidelidade, a pessoa foi traída, dá para prever alguma punição na cláusula de término, por exemplo? Como é que É funciona isso? possível prever uma indenização, Sim. e isso vai ser discutido na esfera civil, no direito, na parte de direito indenizatório mesmo, né, de responsabilidade civil, o cumprimento dessa indenização, se ela vai ser devida ou não. Em outros países, o cumprimento dessas cláusulas pode ser um pouco mais fácil, mas no Brasil funciona assim. Bom, doutora, por fim, então, quem está nos ouvindo nesta semana de Dia dos Namorados, quer formalizar um contrato de namoro aí, qual é o passo a passo, né? Como que isso é possível? Olha, o mais recomendável é que seja procurado um advogado especialista na área de direito de família para poder te orientar e te esclarecer todas as dúvidas, porque, como nós pudemos abordar, é um contrato que tem uma série de detalhes. Então, é importante avaliar caso a caso, se o caso realmente demanda um contrato de namoro, avaliar os efeitos disso tudo, e, em seguida, levar isso, com certeza, para um tabelionato de notas e dar fé pública a esse contrato. Não dá para fazer contrato de gaveta, não. Tem que fazer tudo certinho. E no descumprimento das cláusulas, caso isso aconteça, doutora Patrícia, quando vai se levar para uma arbitragem, né, para um tribunal, por ele ser um contrato de exceção, como você citou anteriormente, também não tem um texto da lei que garante que alguém vai ganhar o processo sobre o outro, né? Tem isso também, né? Justamente. Por isso que precisa ser um contrato muito bem pensado e detalhado para aquela situação. Muito bem, agradeço então a advogada Patrícia Vale Razu, ela que é sócia e cofundadora da PHR Advogados, especialista em direito de família e sucessões, falando conosco sobre o contrato de namoro. Doutora, uma ótima tarde para você, muito obrigada pela participação. Bem, obrigada. Olha, tem coisas trágicas, né? Às vezes relacionamentos terminam de maneira trágica, mas nossa ouvinte está brincando aqui com a gente, viu, Tayla? Brincando com os ouvintes. Olha, pode comemorar os Dias dos Namorados. Compra blusinha, que tá na moda por causa da questão da taxação. Taxa, comprar antes que comece a valer, né? Compra flores, como a gente ouviu na reportagem da Fernanda. Só tome cuidado com o brigadeirão. A gente ri do que aconteceu, né? Foi um caso trágico, né? A namorada envenenou o namorado com o doce, mas o bom humor aqui para levar, porque essa do contrato que a gente estava falando aqui com a doutora Patrícia parece uma piada, mas é isso, contrato quando é assinado tem que ser cumprido, né? E tem uma finalidade interessante para essas pessoas que querem, de fato, proteger seus bens, né, Guarizo? Ela até trouxe o exemplo de duas pessoas mais maduras ou viúvos que já têm um patrimônio, né, para não ter problema lá na frente, para evitar o famoso golpe. É possível recorrer a um meio legal para isso. Né? Hoje a gente está vendo tantos casos aí de pessoas que alegam união estável com alguém que já não tem condições ou mentais, né, ou físicas de ter algo, de seguir uma vida sozinha, né? Então a gente brinca com alguns casos, mas é algo que pode sim ajudar muito as pessoas. Agora são 3h24, o Estúdio CBN vai para o intervalo, volta já. CBN, a rádio que toca notícia.